Será que o líder ele já nasce pronto? Hoje a gente vai falar dos caminhos da liderança e o desenvolvimento de líderes. Olá, começando o episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, empregabilidade, carreira, e essa semana a gente vai falar sobre desenvolvimento de liderança. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e para nos ajudar com esse assunto sobre liderança, sobre os caminhos da liderança, nós estamos aqui com o Thiago Cardoso, da empresa NS Tech. Thiago, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigado, pessoal. Meu nome é Thiago, sou uma pessoa que aqui estou à frente da área de pessoas da NS Tech, mas não comecei minha carreira nada com a área de pessoas. Comecei minha carreira como trabalhando em consultoria de estratégia, depois fui empreendedor, depois de empreendedor fui ser diretor de M&A e dentro da NS Tech, onde a gente em 2 anos fez 27 M&As. Na hora que a gente constituiu o grupo, a gente falou, bom, hora de organizar a casa, e aí resolvi me aventurar para a área de pessoas. É um baita desafio. Olha, Thiago, primeiro eu quero agradecer muito a sua vinda. Acho que vai ser um papo extremamente rico. E para quem está ouvindo o episódio e talvez não conheça essa sigla do M&A, vamos começar explicando o que é um M&A, o que são essas aquisições, e aí falar um pouquinho como é que foi essa evolução para a área de pessoas, porque você falou de 27 aquisições, é isso? É isso. M&A vem da sigla em inglês Mergers and Acquisitions, né, que significa fusões e aquisições em português. Né? No caso da NS Tech, a gente é uma tese, né, que surgiu dentro de uma gestora de recursos chamada Tarpon, uma gestora que tem uma história aí de mais de 20 anos, atrás de cases de sucesso como Hering, Arezzo, hoje dona da Ômega Energia, que está na Bolsa e por aí vai, em que a gente nasceu da dor de alguns empreendedores, né, especificamente do Vasco, que fundou há 25 anos atrás uma transportadora que veio ser a segunda maior do Brasil, que chamava GV Logística, e em 2019 ela foi vendida para a Fenza Coca-Cola. E aí, com dinheiro, né, a gente ficou pensando, puta, e aí? O que vamos fazer com essa grana? Foi aí que surgiu a ideia da Nestec, que era uma dor que existia dentro da transportadora, que era a seguinte, para você fazer um frete, você precisa de muitos sistemas para rodar ele, né? E você não consegue ter um único player no mercado que oferece todos os tipos de software para a sua empresa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, você pega aí, por exemplo, um embarcador varejista, o Carrefour, um GPA, eles têm, em média, aí, de 30 a 40 softwares na área de logística deles. Então, vocês imaginam a complexidade disso em termos que um software precisa falar com o outro. Então, quem gosta aí de Excel é como se tivesse que dar um depara. E, além disso, você tem toda a complexidade de falar com vários fornecedores, você tem toda a complexidade que você precisa fazer essas conexões, esses deparos, você precisa fazer manutenção dele, enfim. Então, isso era uma grande dor, que acho que, se você ainda pensar que a função de um transportador é transportar carga. Não, são poucos os transportadores que você vai ter uma área de tecnologia para cuidar do software, enfim. Né? Aí você pega tudo isso que eu estou dizendo, num país que é o quinto maior em termos de território, num país que, se você desconsiderar minério de ferro, né, 95% de tudo que a gente transporta é via caminhão. Num país que está entre os 10 maiores PIBs do mundo, ou seja, tem bastante dinheiro, bastante coisas 90%? a ser transportadas. 95%. Nossa. Isso se eu tirar minério, né? São números assustadores para onde você olha, né, para fazer a gestão de tudo isso, né? O Brasil é em cima de um caminhão, né? E é isso que eu quero chegar. E por último, num lugar onde a gente tem um dos sistemas burocráticos /fiscais mais complexo do mundo. Para vocês terem uma ideia, para uma transportadora fazer um frete, ela precisa emitir 22 documentos. Então, você imagina a organização que você precisa ter, né? Senão você é fiscalizado, você leva multa, enfim, uma série de exigências que você precisa tomar, e assim, sem o software você não faz. Então, dito isso, né, a NS Tech surgiu dessa dor, foi aí que a gente escreveu toda a tese, e aí desde outubro de 2020 a gente constituiu a empresa e a gente selecionou as melhores empresas que já existem há
a mais antiga que a gente adquiriu tem 40 anos, né? Então a gente selecionou as melhores empresas que já existiam no mercado, que já prestavam serviço, que tinham nome, reputação, os melhores sócios, melhor time, enfim, uma avaliação criteriosa que a gente faz na nossa metodologia de M&A, e a gente, felizmente, aí, fomos bem sucedidos em 27 transações que fizemos nesses 2 anos. Foi aí que a gente montou hoje a NSTech, que é uma empresa que a gente hoje está presente no Brasil inteiro. Temos um escritório no México, cliente em 12 países diferentes e estamos aí com 4.500 colaboradores. E eu fiquei pensando, né, nos números, quantos colaboradores e quantos líderes nesse grupo que você tem hoje? Legal. Líderes, e aí a gente considera líder, tá? Todo mundo que tem uma pessoa abaixo, ou seja, coordenador para cima. Então, hoje, na nossa estrutura, a gente tem aí 4.500 colaboradores e o que a gente considera líder aí cerca de 600. Nossa, é muita gente, né? É muita gente. E aí eu lembrei, Thiago, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que você falou a frase, né? Ninguém nasce um líder, se desenvolve líder. Então essa frase marcou aqui e eu falei, olha, quero trazer aqui para o podcast, que eu acho que é importante. Eu queria que você falasse um pouco como foi o teu caminho da liderança, né? Como foi o caminho percorrido para chegar até aqui e falar um pouquinho hoje como funciona dentro da NSTech a questão da liderança, programa de liderança, compartilhar com a gente um pouquinho. Bom, acho que eu vou começar um pouco pelo meu caminho, né? Acho que meu caminho da liderança foi muito mais inspirado nas pessoas que eu estava perto do que eu ter sofrido uma mentoria ou alguém que falou, olha, para você ser um líder, faça XYZ. Muito pelo contrário. E isso é uma coisa que eu aprendi na vida que acho que faz todo sentido na vida de todo mundo e, na verdade, você aprende isso desde quando você nasce. É um negócio que o exemplo arrasta. Então, quando você está dentro da sua família, o seu exemplo são seus pais, seus irmãos, seus tios, enfim. E quando você vai para a faculdade, para a escola, são seus professores, seus colegas. E quando você vem para a sua fase mais adulta, na sua fase de trabalho, no ambiente mais institucional, vou colocar desse jeito, os seus líderes são os seus chefes, seus pares e até seus liderados. Que liderado lidera líder. Né? Em nenhum momento na minha vida eu tive alguém que se sentou e falou, puta, deixa eu ter uma conversa contigo, para você ser o melhor líder você precisa fazer XYZ. Muito pelo contrário. Né? Eu tive uma história muito mais diferente do que isso. Foi muito mais eu aprendendo e olhando, identificando as pessoas que eu admiro, sempre escolhendo estar próxima delas. Né? Então, acho que a primeira regra é falar, puta, quem são as pessoas que eu admiro na minha rede? E não é só rede no trabalho, eu acho que rede de amizade também. Né? Vocês já ouviram falar de uma máxima que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Eu acredito muito nisso. Eu sempre busquei por isso. Falar assim, putz, pessoas que eu acho que são muito melhores do que eu. Então, essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa foi sempre observar os pontos que fazia aquela pessoa ser diferente, né? E a terceira, que foi uma coisa que eu aprendi, o quanto que eu consigo me conhecer ao máximo. Entendeu? Puta, qual é a situação que eu vou melhor e qual a situação que não é muito no jogo, né? E depois de algum tempo, eu aprendi que isso nunca termina. Acho que você só termina quando você, como dizem por aí, foi para baixo da terra. Porque no final, você sempre está aprendendo coisa nova. Vou dar um exemplo que acho que foi muito marcante para mim, né? Então, assim, eu comecei em consultoria estratégica, e ainda eu fiz faculdade na USP. Eu comecei dentro de uma consultoria que era fundada por professores da USP, então uma coisa super acadêmica. Então, não tinha aquela história de estudar, e aí clientes contratavam a gente ficava estudando, desenvolvia metodologia, ia lá no cliente e implementava. Era uma coisa muito mais introvertida do que extrovertida. Porém, ao longo da minha carreira, eu descobri que eu amo falar em público. Né? Se você parar para pensar, puta, eu fiquei quase 8 anos em consultoria, ali falava com o cliente, e era um cara de dados, e etc, enfim. E os outros falando, assim, não, isso nunca vou falar aqui em público e tal. Mas só foi me colocar na situação e eu falar, putz, agora eu preciso falar em público. Quando você sente uma das coisas que eu acho mais gostoso na vida, que é sentir frio na barriga. E aí eu falei, putz, agora eu preciso falar. Fiquei sem opção. E aí eu descobri, eu falei, nossa, eu adoro isso daqui. É um processo de autoconhecimento o tempo todo, né? De experiência, Exatamente né? Isso. Sentir o que realmente você gosta de fazer. E acho que o
o seu autoconhecimento vem de diversas formas. Acho que uma das formas é a experiência. Uma das formas é a experiência, o que você vive, o que você sente, enfim. Outra forma é, cara, você lendo um livro, você aprende alguma coisa, né? Então, existe vamos falar assim, uma educação sobre você mais formal, né? Que você aprende por metáforas, por conhecimento que você vai obtendo não só nas histórias dos outros, como também em teorias sobre liderança, em teorias sobre a vida, em teorias uma parte mais filosófica, né, que eu acho que evolui muito a tua maturidade. Às vezes, você parar um momento para fazer uma reflexão sozinho, sem nenhum tipo de estímulo, pode ser o melhor exercício, né, para o autoconhecimento, né? Nesse momento que a gente, apesar de ser você fala assim, mas Alessandra, você está gravando um podcast, você cria conteúdo, né? A gente fala que tem muita informação, às vezes você fazer o inverso é um exercício, assim, muito poderoso, porque a gente recebe muitas mensagens, sabe, Thiago, de profissionais que estão assumindo o cargo de liderança pela primeira vez, e dependendo do histórico da pessoa, né, cada um tem a sua história de vida, mas aqui eu estou fazendo uma generalização, a maioria deles não se sentem preparados para o cargo, né, a responsabilidade, e eu vejo isso com bons olhos, né, que bom que você assumindo um cargo de liderança, você está entendendo qual que é a representatividade que isso tem, que o impacto na vida das pessoas. E muitas pessoas procuram a gente, Alessandra, eu estou assumindo um cargo, eu não sei nem por onde começar, o que eu devo fazer? Então, toda vez que a gente tem, né, a oportunidade, como a gente está tendo contigo, de fazer essa troca de práticas, eu gostaria de levantar essa pergunta, eu sei que não tem uma receita, mas você falou um pouquinho, né, nos bastidores do programa que vocês fizeram internamente, e eu queria muito conhecer como que foi a história desse desenvolvimento, com mais de 600 líderes, deve ser um baita de um projeto. Por onde começar? O que o líder do futuro, né, vamos dizer assim, ele tem que se preocupar? Tem algum direcionamento que você recomendaria? Na verdade, apesar da NSTech ter 600 líderes, né, o Leader the Way foi para 170. Tá? E, bom, o porquê do programa, né? Então, assim, você imagina que a gente trouxemos 27 empresas no grupo, que 27 empresas que no geral eram de gestão familiar, né? Então, ou seja, quando diz gestão familiar, é uma coisa super gostosa, tá, gente? Porque, assim, empresas de primeira geração. Então, o que significa empresa de primeira geração? Que, vamos falar a verdade, isso é o Brasil. O Brasil tem 40 milhões de empresas, estou falando para vocês que 39 milhões e 500 ou 39 milhões e 600, sei lá, mas quase 40 milhões são empresas de primeira geração, que é um empreendedor que foi lá e fundou, e ele é o CEO, é o diretor e está tocando o negócio, né? Não tem uma administração profissional, um cara de mercado, enfim. Então, assim, a maioria dos profissionais que vieram trabalhar com a gente nunca tinham passado por uma educação formal, por um programa de desenvolvimento de liderança, por conversas sobre liderança, enfim. Como, por exemplo, uma multinacional é um pouco mais comum, em média, do mercado, né, do que em empresas familiares. Então, quando a gente fez a formatação da NSTech, né, em fevereiro de 22, a gente fundou a área de pessoas. E uma das coisas que a gente achou super estratégico, porque na hora que a gente definiu, quais são os princípios em termos de gestão de pessoas da NSTech? A primeira coisa definida é que, assim, quem faz gestão de pessoas não é a área de pessoas. A área de pessoas é suporte. Quem faz gestão de pessoas é o gestor. Nossa, então a nossa área de suporte precisa fazer o quê? Precisa ajudar o gestor a liderar bem. Para isso, falou, então temos um monte de gente aqui que, na imensa maioria, né, vamos sempre não generalizar, mas uma distribuição normal, são pessoas que vieram com uma veia mais empreendedores, que vieram em empresas que nunca foram providas de educação e recursos para liderança. Então, vamos colocar essa turma toda junta e dar a oportunidade das pessoas se desenvolverem. E aí surgiu o Leader the Way. E aí a gente escolheu, falando assim, Leader the Way, vamos pegar então os principais 170 líderes, né? Então, assim, a gente como tese, né, ao contrário de muitas empresas que existem por aí, as 27 empresas, a gente não pegou as empresas e juntou e fez uma só. A gente deixou as empresas separadas, né? Que é um pouco, aí é o segundo princípio de gestão de pessoas que a gente acredita muito, que é times pequenos e focados. Então, ficou várias empresas pequenininhas, separadas e tocando sua vida, focado no seu produto, na sua entrega de valor, no seu ICP de cliente específico, né? ICP, para quem não conhece, é uma palavra em inglês,
que significa o cliente ideal daquela empresa, né? Porque você imagina, você tem transportador pequeno, transportador grande, então o jeito de falar é diferente. Aí surgiu a ideia do programa, né, constituído por 170 principais líderes da companhia, que basicamente ele é constituído em 3 trilhas. Uma trilha que tem a ver sobre fundamentos do negócio, e aí eu estou falando desde, como é que eu faço uma administração de fluxo de caixa? Como é que eu faço uma administração de projetos, seguindo as boas práticas? Ou seja, trazer muita teoria do que está em livro de teoria de administração, de gestão de companhia, né? Essa foi uma vertente. Isso é bacana porque você deixa todo mundo no mesmo, meio que deixa todo mundo na mesma página, né, de metodologia. Muito legal. Sem dúvida, e assim, e todas as aulas que a gente fez, a gente já faz tentando ser aplicado no momento que a companhia está passando. Então, todo mundo está passando por orçamento. Putz, vamos fazer uma aula de como fazer orçamento? E aí abre conta contável por conta contável, né? E vai nos fundamentos por trás. Enfim, e não participa só o pessoal, os líderes de finanças, não. Participa todos, né? Exatamente para dar uma nivelada. Lógico que para alguns fala, putz, isso daí eu tiro de letra, né? E aí depende do tema. Porque também tem o tema comercial, né? Que a gente fala, puta, como você montar uma máquina de vendas, por exemplo. Enfim. Então, uma trilha, essa parte mais técnica. A outra trilha que a gente montou é como você desenvolver a sua liderança, né? E aí, nessa trilha aqui, a gente teve a ajuda do Pedro Mandelli e da Lívia Mandelli, que são, acho que, 2 espetaculares. O Pedro aí, mais de 50 anos no mercado desenvolvendo gente, professor da Fundação Dom Cabral, os 2 muito bons ajudando a gente, e que aí o que eles abordam lá, eles trazem uma parte muito teórica de liderança, né, e colocam coisa na prática. Então, teoria, como classificar uma pessoa em Q1, Q2, Q3 e Q4, quais são as técnicas que você pode ter para você desenvolver o seu liderado e, mais do que isso, para você fazer o seu liderado faça o que você quer, né? Então, conversas sinceras e super transparentes, né? É realmente munir de ferramentas a liderança para que ela possa se desenvolver. Exatamente isso, né? E aí trazendo template, trazendo, enfim, aqui está uma parte bem teórica mesmo, né? Mas o que é muito legal tanto do Pedro como da Lívia, é que eles conseguem trazer isso de uma forma que a turma consegue entender como aplica no dia a dia, né? E por último, a última trilha é a trilha de conhecendo nós mesmos. Putz, você imagina, tem 27 empresas lá. Cara, o cara que mora em... A gente tem um escritório no Brasil inteiro. Puta, tem o cara que mora em Passo Fundo, onde a gente tem uma unidade lá que a empresa atua, putz, não sabe nada, ou sabe muito pouco do negócio que fica em Recife nosso, que é um negócio da empresa chamada Hive lá, por exemplo, né? Não se fala um pouco e etc. Então, como que cada um conhece mais o produto do outro, cada um conhece mais um pouco qual que é a cultura da outra empresa, qual que é a história da outra empresa, o quem é quem de outra empresa, enfim, né? Então, isso que foi o mais legal, porque a gente já está aí mais de um ano aplicando o programa, e o mais legal disso tudo foi ver o tanto de integração e nova amizade que a turma fez, que assim, para o contexto da companhia, foi uma das coisas mais importantes. De sentir, né, todos juntos, né, aquela sensação de pertencimento, né, também, né? E que é uma etapa importante isso. também para que eles possam trocar informações e continuar aquele conteúdo aplicado, né? E aí, o que foi muito legal, porque assim, né, e assim, a gente, se tiver algum ouvinte que entenda um pouquinho de M&A, que já passou por situação, sabe o quanto que é importante, talvez o pós-M&A é mais importante do que o M&A em si, porque efetivamente a gente tem um desafio de se sentir como grupo, e ainda mais um modelo que a gente não está centralizando, enfim. E o que foi muito legal do programa, que a gente colocou um batidão, dizer assim, nas minhas palavras. Como assim o batidão? Cara, todos esses líderes têm um encontro a cada uma semana sim, uma semana não, um encontro online de 1h30, né? Toda sexta-feira, uma sexta sim, uma não, 1h30 que tem uma aula online. Então foi aquela história, tipo, puta, estamos lá, estamos juntos, né? E a gente abre a semana, e aí, tá todo mundo vivo? Todo mundo sobrevive? Beleza, estamos aqui, tá? Então vamos pra aula, né? Essa foi uma coisa legal que deu uma agenda em termos de grupo para a turma, né? E bacana, porque
é uma agenda e uma agenda que acontece na hora do almoço, né? Então, é até legal que a galera conta, puta, eu assisto almoçando, eu assisto, enfim. E outra coisa que esse programa é constituído, a gente tem 2 encontros presenciais no ano, um a cada semestre. E aí a gente, puta, pega um hotel, fecha a turma 2 dias no hotel, bota todo mundo lá e aí vem o Mandelli, vem a Lívia, a gente, no primeiro encontro, a gente trouxe um palhaço que fez uma dinâmica super legal que, cara, acho que todo mundo chorou para exercício para a gente estreitar a nossa intimidade barra confiança, né? E, como são 2 dias, no primeiro dia à noite, a gente faz um encontro. O primeiro foi uma festa em que a gente teve a final do Copa FIFA. A gente fez uma empresa contra a outra jogando FIFA, né? E aí 2 meninos, um era estagiário, inclusive, chegaram na final, né? 2 duplas, né? Um era estagiário e o outro era da operação. Aí eles ganharam o prêmio de poder participar do encontro presencial do programa, né? E à noite eles jogaram. E aí foi muito legal, porque todos os líderes se uniram, um de cada lado, para torcer. Aquela velha máxima, né? Se você tem um inimigo, as pessoas se unem contra o inimigo. E aí, nesta brincadeira, a gente faz as pessoas se trocarem, né? Faz as pessoas terem intimidade, faz as pessoas ganharem confiança. Aqui é um ponto importante, né, que você está tocando, que é a questão da vulnerabilidade, que é muito recente a gente comentar disso, né, e o quanto é importante que o líder ele tenha essa vulnerabilidade, ele saiba passar para a equipe para que todos se sintam confortáveis e possam se sentir ali pertencentes, que é o que você estava falando inicialmente, né, da questão de pertencer realmente. Para vocês terem uma ideia, Bruna, que foi super legal, a gente na outra edição que teve o ano passado, a gente no presencial, a gente trouxe esse palhaço, né, que é o Márcio Bittar. E aí a gente fez uma dinâmica que chama Seja Quem Você Eres, né? E aí exatamente ele vai colocando vários desafios na vida. Por exemplo, puta, tá todo mundo sentado numa grande roda. Aí ele fala assim, olha, levanta fique de pé quem começou a trabalhar com 20 anos, com 19, com 18. Puta, cara, aí chega um determinado ponto que tem levantando gente que começou a trabalhar com 11, com 10 anos. Levanta, e aí ele começa numa fase mais um pouco mais leve, e aí com o tempo vai pegando mais pesado. Então, assim, levanta quem o pai bateu na mãe. Cara, uma galera, meu, aí não tem como. Você, putz, só de lembrar dá até vontade de emocionar, porque você fala, putz, aí você começa a sentir um orgulho. Você fala, meu, do caramba, é por esse cara aqui que eu vou correr. Esse cara aqui que eu vou dar meu sangue, sabe? Putz, que orgulho de ele fazer parte da minha equipe. É uma coisa que a gente falou num episódio há um tempo atrás, que sempre falando de dividir as histórias e trazer o líder nessa posição mais de vulnerabilidade, é que a gente só vai se conectar com as histórias quando a gente vê as histórias reais, né? E quando a gente vê a história real sem ser essa história, né? Você falou muito de transparência nesse episódio. A história sem ser aquela história idealizada e romantizada, né? Que as pessoas, quando você fala assim, me fala da sua experiência profissional como líder, a pessoa vai trazer tudo aquilo enlatado, organizado, meio que processual. Quando você tira, né, a pessoa, no caso o líder, dessa posição de super controle e mostra, poxa, todos nós temos um histórico de vida, os nossos desafios, você consegue dar espaço para que as pessoas se conectem e se importem com as pessoas, né? Houve essa diferença depois da aplicação dessa dinâmica desse encontro? Total. E acho que tem muito tem a ver do que a gente acredita, né? Que é você ser mais empático com o próximo, né? Entender que tá todo mundo pressionado. A vida como ela é, né, gente? Assim, tá todo mundo pressionado, todo mundo quer entregar resultado, todo mundo quer fazer acontecer, enfim, mas todo mundo tem os seus desafios na sua vida profissional e na sua vida pessoal, né? Você sabe que O às caminho não vezes foi 100% asfaltado, né? Exatamente isso. Foi construído aos poucos. E é muito legal que desde o presidente da empresa a todos os líderes que estavam ali falaram assim, putz, cara, todo mundo aqui tem ainda bastante pedras a ser quebradas. Acho que isso foi sensacional. Nessa segunda edição, que a gente fez agora há pouco tempo, a segunda edição presencial, né, também foi muito legal. A gente fez
um exercício que acho que, putz, pra gente faz todo sentido. Como a gente tem gente de todo canto do Brasil, né? É incrível como música une as pessoas. Então, a gente colocar uma espécie de karaokê. Na verdade, é levar o violão, deixar lá. O negócio começa a ser orgânico. Então, é uma coisa que eu, particularmente, venho aprendendo muito a fazer isso. No começo, a gente preocupava organizar tudo. Agora, não. Eu falo assim, cara, deixa a turma lá e vamos ver o que acontece. Porque no final, a gente tá com bastante pessoas muito proativas, de muita liderança e, enfim, é incrível isso. E elas mesmas se organizam, elas mesmas fazem tudo acontecer. Nessa última, a gente criou um ambiente que a gente fez uma espécie de competição de churrasco, em que cada um trazia a tua carne, trazia, enfim, o que você entende que ser um churrasco, né? Digo isso que entende ser um churrasco, porque ganhou quem fez a melhor banana com chocolate na churrasqueira. E aí era uma competição entre o outro, enfim. Então, a galera fez camiseta e fez, enfim, e é incrível o quanto isso que é fora da companhia é importante. Né? Isso assim, aí vocês me perguntam, pô, vocês planejaram tudo isso quando vocês constituíram o programa? Não. A gente planejou 3 trilhas, planejamos conteúdo e planejamos ter o batido e colocar as pessoas juntas. Só isso. O resto começou a sair de forma natural. E a cereja dele não é o que a gente planejou. Né? O valor que ele traz para a companhia, que toca as pessoas, na realidade, é isso que está saindo dessa forma natural. Esse é o legado que ele está deixando. É bacana você falar de todo esse processo, porque a gente tem um grupo aqui que escuta o Foca, que são muitos profissionais de RH, né? E eu me coloco nessa posição, né? Não tem jeito, né? A gente, como RH, a gente quer controlar, a gente quer estruturar, a gente quer montar team buildings e fazer imersões, e você está demonstrando que é possível fazer todo um desenvolvimento de líderes e engajamento e pertencimento de maneira orgânica. Então, o próprio grupo constrói, o próprio grupo se beneficia e o próprio grupo vê valor. E aí eu queria fechar esse episódio com uma pergunta mais direcionada a você, a sua carreira, ou ao que você tem assistido nesses grupos, que é aquilo que você considera que, se o líder, né, que estiver ouvindo a gente assumindo um cargo, que você considera que é crucial para o líder priorizar, se preocupar dentro da liderança dele, o que você linkaria? Você conseguiria incluir uma única coisa? Se tiver que colocar mais de uma, fique à vontade, mas eu queria muito ouvir o seu ponto de vista nesse sentido. Aprender a aprender ouvindo os outros, enfim, entender que você está numa constante construção e entender que, cara, tá tudo bem um liderado ser melhor que você. Na verdade, você é um bom líder se o seu liderado for melhor que você. Eu também concordo contigo, eu estava até aqui pensando, conforme você foi falando, a gente já indicou essa série, não sei se você já assistiu, mas tem uma série que eu acho que é bem essa pegada, que é a série do Ted Lasso, né? Para quem já viu essa série, eu não vou dar nenhum spoiler, fiquem tranquilos quem ainda não assistiu, mas é muito interessante porque o protagonista, né, que chama Ted Lasso, ele vai ser coach de futebol, como a gente conhece aqui no Brasil, mas ele só conhecia o futebol americano, e justamente tem essa quebra de paradigma que um bom líder ele tem que conhecer tecnicamente tudo. Não, pelo contrário, ele traz junto com ele, dentro da série, pessoas que entendem mais do que ele a regra do jogo, e isso faz com que ele seja um bom líder. É legal para quem quer ser líder, gosta de futebol, assim, é uma série que eu indico para todo mundo, porque como que você pode ter ali um técnico de futebol que não entende das regras do jogo, sabe? E é possível ter liderança, ter um bom coach sem entender as regras do jogo, né? Vocês imaginam que no ano passado, em janeiro, quando eu assumi essa cadeira aqui, na NSTech tem mais ou menos aí 100 pessoas que é da área de pessoas. E aí um dia falaram, olha, o CHRO da companhia é alguém que nunca trabalhou na área de pessoas. E eu sentei, chamei as principais lideranças, falei, oi, tudo bem? A cara de todo mundo foi a coisa mais, oi, né? Tudo. Mas uma coisa que eu acho que foi muito legal, e eu tenho isso muito pra mim, né? Isso eu acho que eu aprendi na vida, porque eu adoro fazer coisa que eu não sei. E fazer coisa que eu não sei é você entrar e falar assim, putz, gente, que bom que vocês sabem mais do que eu. Não, eu estou aqui para aprender com vocês. E aí isso significa você dar espaço para as pessoas falarem, você ouvir bastante, entender que, se ela sabe mais do que eu, ela é a pessoa certa para estar comigo. O papel do líder, no final, não é ser especialista.
sim, mais generalista. Eu gosto muito de citar aqui, sou palmeirense, ok? Mas eu gosto muito de citar aqui o time do Palmeiras. Cara. É um puta bom líder que tem lá, que é o Abel, né? Que é o técnico do Palmeiras. Não tem nenhum craque do craque no time do Palmeiras. Né? Mas ele consegue montar um time e cada um sabe da sua posição. É muito mais do que ele. Digo muito mais do que ele, porque quem conhece a história do Abel, ele foi uma negação como jogador. Então, eu acho que esse daqui é um bom comparativo. De no final, seu papel como líder é outro, não é se você saber mais do que a pessoa. Aliás, é estranho, na minha visão, hoje, eu acho estranho um líder saber muito mais do que seu liderar. Ele tem que instigar e ter um time que saiba mais do que ele. Olha, Thiago, eu acho que essa nossa conversa, para quem está ouvindo, ficou uma aula mesmo de como desenvolver times, o que é. A gente falou de muita coisa aqui, então já fica aberto o convite para você retornar outras vezes. Eu queria te fazer um pedido de você deixar as suas redes, porque eu imagino que as pessoas vão querer te procurar, deixar o LinkedIn, onde que o pessoal te encontra, porque você trouxe uma outra perspectiva do que é a liderança, acho que inédito aqui no Foca, do que a gente já falou de liderança em muitos episódios, né, Bru? Sim, com certeza, muito completo. É realmente o caminho ali para a construção do líder. Acho que é uma frase para resumir tudo isso que a gente conversou aqui. Eu acho que eu só tentei colocar aqui um pouco das coisas que eu acredito. Gente, não li isso em nenhum livro, tá? Acho que não existe certo e errado. Só coloquei a forma como eu interpreto o mundo. Sem dúvida nenhuma, existem várias outras lentes e formas de enxergar que devem ser maravilhosas e belas, que vale escutar muito. Para achar minhas redes sociais, você pode me achar no LinkedIn, e lá é Thiago, TH, Casagrande Cardoso. Thiago, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela generosidade de trazer a tua história, trazer um pouquinho ali como foi a sua construção de liderança, compartilhar também o case da empresa, como que vocês desenvolvem, como que vocês desenvolveram esse programa, como que funciona na prática. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, seja de RH, seja líder, iniciando ali na liderança, vão conseguir usar muito dos conhecimentos que você compartilhou aqui. Então fica aí meu agradecimento e o convite também para retornar do Foca. E para os nossos ouvintes que querem encontrar o Foca no Trabalho, nós estamos em todas as redes sociais como @Foca no Trabalho, no Instagram, no LinkedIn. Fiquem à vontade para nos acessar, mandar sugestões de pautas. Se quiserem me encontrar, eu estou lá no LinkedIn como RH, a gente sempre está ali no LinkedIn. Eu sou a Bruna Santana Garcia. E você, Ali, onde o pessoal pode te localizar? Bom, antes de mais nada, eu vou agradecer de novo, Thiago, pela sua presença aqui. Pedir para você que está ouvindo o episódio, se estiver ouvindo no Spotify, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas e compartilhar com a sua rede. Vamos aumentar a nossa podosfera. Eu estou lá no LinkedIn, Alessandra Falsarella, ou Alessandra Foca no Trabalho, é facinho de me achar. E aí fica o convite de vocês compartilharem com o máximo de pessoas esse episódio, que ficou sensacional. Até a próxima. Então, tchau, pessoal. Tchau, tchau.